Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para o livro de João capítulo 3, versículos de 1 a 21. Aqueles que puderem ficar em pé, se coloquem em pé, por favor. João capítulo 3. A palavra do Senhor nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Podem assentar-se, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te pedimos nesse momento a tua orientação, para que à luz da tua palavra, as verdades contidas aqui nesse capítulo, Deus, possam fazer a obra em cada coração e que tu seja glorificado e exaltado pela salvação que tu nos concede, ó Deus, e que todo aquele que ainda não crê em Cristo como Salvador possa, nessa manhã, entender a sua verdadeira necessidade. Eu oro agradecido com perdão dos pecados em nome de Cristo. Amém. As verdadeiras necessidades. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa nesse dia, em razão da circunstância em que enfrentamos, perguntarmos qual é a maior necessidade do mundo nesse momento, talvez 95%, 98%, 99% vai dizer que é a cura do Covid, em razão do sofrimento, da pandemia, da morte que está acontecendo em todo o mundo em razão do coronavírus. Quando nós nos encaminhamos para tempos de eleições, e logo nós já vamos nos encaminhar no próximo ano para eleições estaduais, para deputado, senador, eleições para presidente, e nós conversarmos com esses políticos, eles vão falar das necessidades que o povo tem, vão prometer suprir as necessidades do povo, suprir necessidades de alimentação, de um melhor emprego, uma melhor condição de saúde, cuidar dos menores abandonados, a segurança pública, vão dizer que a nossa saúde pública está num caos, vamos precisar melhorar a saúde, a parte de educação, a parte sanitária. Vai existir N e N promessas, porque todo mundo sabe quais são as necessidades. E vão prometer atacar essas necessidades que o povo sofre. Hoje se fala muito na necessidade de preservar o meio ambiente. Por quê? Porque o homem está estragando o meio ambiente. Todas as catástrofes
climáticas que acontecem são porque não há uma preservação. Então há uma necessidade em cuidar do meio ambiente. Nós vamos projetar aqui a hierarquia das necessidades conforme Abraham Maslow, que é um psicólogo humanista, que ele trata as necessidades humanas que o homem precisa ter satisfeita para que ele possa viver numa integridade na sociedade. Então nós vamos ver que as necessidades, conforme ele diz que precisam ser satisfeitas, elas começam, ele mostra numa pirâmide. Então a pirâmide tem uma base e depois ela vai crescendo. Então nós precisamos satisfazer as necessidades básicas para, à medida que ela é satisfeita, nós possamos incrementar a satisfação das necessidades humanas para que o homem se torne um ser satisfeito e um ser integrado na sociedade onde ele vive. Então nós vamos projetar as necessidades conforme Maslow. Ele fala primeiro nas necessidades fisiológicas. Quais são essas necessidades? É a respiração, é a água, é a comida, é a parte sexual, é a parte do sono. São essas necessidades que ele diz que o homem precisa ter satisfeita para que ele possa viver feliz, para que ele possa viver integrado. Depois de satisfeitas essas necessidades, que é a base da pirâmide, ele acrescenta as necessidades de segurança. Não está pulando, acho que dá para... Aí ele fala sobre as necessidades de segurança, que são aquelas em relação ao meu corpo, em relação ao emprego, aos recursos da natureza, em relação a ter uma família, propriedade, eu tenho minha propriedade, eu preciso mantê-la protegida. Então, essas necessidades são um segundo passo, porque eu já satisfiz as primeiras, agora estou nessa aqui, estou melhorando o meu nível, o meu patamar. Depois ele fala em necessidades sociais, a necessidade de relacionamento numa comunidade, amizade, família, igreja, são necessidades que o homem precisa ter também para se integrar. Então já é um outro patamar. Depois ele fala no status, uma necessidade já num nível maior, aonde a minha autoestima, aonde a minha confiança, a minha conquista, né, o meu emprego, a minha situação de projeção, ela tem em relação ao respeito das pessoas para comigo, isso me traz uma satisfação, me traz uma condição de ser visto pelos outros, numa condição não só de satisfeitas essas primeiras necessidades, mas as demais sendo progressivamente satisfeitas. E por último ele fala na autorrealização, moralidade, criatividade, espontaneidade, a solução dos problemas para que a comunidade possa viver sem preconceitos, possa viver de forma harmônica. Então, ele diz que isso satisfeito, o homem perfeitamente vai viver numa sociedade em comum, em condições de ter um bom relacionamento. Mas a palavra de Deus nos mostra que tudo isso é importante, mas com tudo isso o homem vai ser lançado no inferno, longe de Deus. Por quê? Porque o homem não se preocupa com a satisfação da sua principal necessidade, que é a sua salvação. Ele foca as coisas naquilo que é passageiro, naquilo que é momentâneo, naquilo que se satisfaz ele momentaneamente enquanto ele estiver vivendo aqui nesse mundo. Tudo que nós falamos é importante, mas se não tiver como base Jesus Cristo, de nada nos adianta. Jesus Cristo é o primeiro passo para que nós possamos, com tudo isso, viver em harmonia com as pessoas, viver em comunhão, viver glorificando a Deus. Então a base da pirâmide é Jesus Cristo, porque por tudo que nós precisamos começa por Jesus Cristo. E nós, irmãos, como crente, nós precisamos mostrar com a nossa vida que, assim como um dia nós éramos um pecador perdido, as pessoas com quem nós relacionamos nesse mundo são pecadores perdidos e que precisam de Jesus Cristo, não só satisfazer essas outras necessidades, porque senão serão eternamente lançados longe da presença de Deus. Salmo 51, 5 diz que eis em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. O homem, desde o seu nascimento, ele está perdido, ele está longe de Deus, porque
ele foi concebido em pecado, ele está condenado desde o seu nascimento. Isso é vontade de Deus? Não, é a vontade do homem em escolher fazer aquilo que não agrada a Deus quando ele pecou lá no Jardim do Éden. E esse pecado passou a todas as gerações. Por mais que o homem que diga, eu não tenho culpa, eu não posso ser colocado no mesmo saco, não tem, porque Deus assim determinou. Então, separado de Deus eternamente, mesmo tendo essas necessidades na sociedade supridas. Então o pecado é o que afasta o homem de Deus e somente Jesus Cristo pode suprir a necessidade que é a salvação, que é a reconciliação do homem com Deus. Então, com base na palavra de Deus aqui, nesse relato que Jesus Cristo faz com Nicodemos, nós vamos ver o que Jesus Cristo mostra ao homem. Primeiro, a sua condição diante de Deus e quais são as suas principais necessidades. Primeiro, a necessidade espiritual. Esse é o foco na vida do homem. Ele precisa satisfazer a necessidade espiritual. E nós vamos ver 3 aspectos. Primeiro, em relação à necessidade espiritual. O homem precisa arrepender-se, precisa de arrependimento. Versículo 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O homem precisa arrepender-se. O que significa arrepender-se? Arrepender-se é mudar a sua condição, é mudar a sua convicção, a sua ideia em relação a Deus. O seu relacionamento com Deus. Por isso que ele precisa de arrependimento, ele precisa mudar o seu comportamento em razão da sua condenação por não crer em Deus. Então ele precisa aceitar a salvação em Jesus Cristo, mudando a convicção sobre quem é Jesus Cristo e o que deve representar em sua vida. Não pode ser colocado em último plano, ele precisa ser a base dessa pirâmide para que possa ter salvação. Então Deus enviou Jesus Cristo não para que condenasse o mundo, conforme nós lemos, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E todo aquele que crê em Jesus Cristo, esse é salvo. Atos 2, 38, Pedro diz, arrependei-vos cada um e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro, pregando no dia do Pentecoste, ele clama ao arrependimento, ou seja, aqueles que não aceitavam quem era Jesus Cristo precisavam mudar o seu comportamento e a sua ideia a respeito de Jesus Cristo, porque só ele é que dá salvação. Por isso que ele pregava, arrependei-vos, abandonai as suas práticas que desagradam a Deus e passai a viver de forma a agradar ao Senhor. Então Jesus Cristo não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para transformar, para mudar o homem em suas convicções, em suas ideias, em suas prioridades. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque todas as demais coisas vos serão supridas, serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será suprido, será acrescentado. Pedro fala também em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todo homem venha ao arrependimento. Todos devem arrepender-se. Como? Pela fé em Jesus Cristo, aceitando que Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo. É o que Jesus Cristo está falando para Nicodemos, para dar vida eterna. Então, o arrependimento é o resultado dessa transformação na vida do homem. Deus trazendo o homem para junto de si. Por quê? Porque ele entende a sua necessidade verdadeiramente de arrepender-se de seus pecados. Um coração transformado. Arrependimento é o que leva à salvação. Tristeza não traz salvação. Se tristeza trouxesse salvação, Judas teria sido salvo. Mas ele não arrependeu-se verdadeiramente. Ele teve uma tristeza. Por isso que
A palavra pregada é arrependei-vos, porque é essa forma de ter essa mente, esse coração transformado. Então, a primeira necessidade espiritual, arrependimento. A segunda necessidade, Jesus Cristo fala no versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, renascer. Segunda necessidade, renascimento. Jesus Cristo fala a Nicodemos, um fariseu proeminente, versículo 10. Jesus responde e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes? Tu já deveria saber disso e tu não sabes. Jesus Cristo mostra a verdadeira necessidade para ele. Por quê? Porque ele era um homem religioso. Confiava na religiosidade, naquilo que ele fazia para agradar a Deus. Mas precisa renascer, precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Por quê? Jesus Cristo fala de renascer para poder entrar no reino de Deus. No final do versículo ele diz, renascer. Aquele que não renascer não pode ver o reino de Deus. Então o homem natural está eternamente afastado diante de Deus. Se ele não renascer, se ele não aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele não vai entrar no céu. Versículo 4, disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe? A dúvida dele. E Jesus Cristo começa no versículo 5 esclarecer para ele como ele pode nascer de novo. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então as coisas espirituais são muito mais importantes do que as coisas carnais, porque só as espirituais é que nos aproximam de Deus. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus Cristo mostra o novo nascimento, o nascido do alto, do céu, não da terra, não o criado na terra. E isso é o nascer de novo, a necessidade desse coração transformado, que vem de Deus, não vem do homem. É Deus buscando o homem, e não o homem tentando chegar a Deus, porque o homem tentando chegar a Deus é religião. E Deus buscando o homem é cristianismo. Isso é nascer de novo. Isso é a palavra que nós devemos pregar. O novo nascimento é um ato através do qual Deus dá vida eterna ao homem. O homem não tem poder para ter vida eterna. Tanto que Deus, quando lançou ele lá do jardim do Éden, ele colocou o querubim para que impedisse que o homem tomasse da árvore da vida eterna. Porque só Deus pode dar vida eterna. E Deus não poderia permitir um homem pecador simplesmente tomar da árvore da vida eterna e viver eternamente. Só através de Jesus Cristo, pelo novo nascimento que vem de Deus para o homem, Deus tem vida eterna. E ele diz lá em Efésios 2:8, é uma graça de Deus, porque vem de Deus. Por mais que eu queira como homem a salvação, se Deus não der a graça dele, eu não vou ser salvo, porque é ele que dá salvação. Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. É o Espírito que tem que trabalhar no coração do homem para transformar verdadeiramente o seu comportamento, as suas ideias, mudar, renascer em Cristo Jesus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, do varão Jesus Cristo que veio a esse mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Efésios 2:1, ele nos vivificou porque nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Então o renascimento é isso, ser transformado de pecador a um homem santo na presença de Deus, acesso eterno na presença de Deus através de Jesus Cristo. É o que Jesus Cristo explica aqui para Nicodemos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse é o novo nascimento. Nós, como salvos, irmãos, renovados espiritualmente, nós precisamos pregar isso às pessoas que estão aí buscando suprir suas necessidades nas coisas passageiras desse mundo. Nós temos a palavra, nós temos o poder na nossa mão para pregarmos o arrependimento, para que as pessoas possam ter uma vida transformada, serem uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17, porque está em Cristo é uma nova
criatura, significa renascer espiritualmente. Versículo 18 do nosso capítulo 3 de João: quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então todo homem que recusa a palavra, a pregação, a salvação em Cristo, ele busca a condenação, porque ele está recusando a salvação. Ele permanece sob a maldição de Deus, a ira de Deus sobre ele, por rejeitar o Salvador que veio a esse mundo para pagar o preço pelo nosso pecado, dar eternamente o livramento. O homem está eternamente condenado, mas ele pode em Cristo Jesus ter o livramento, conforme nós vimos, vivendo em seus delitos e pecados, mas Jesus Cristo resgata o homem morto espiritualmente nesse mundo, através da fé no Senhor Jesus Cristo. E João, irmãos, ele mostra também que o homem, através das suas práticas, ele cada vez mais se afasta de Deus. Se nós abrirmos lá para o livro de João, capítulo 2, João 2, versículos 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então aqui o mundo, irmãos, é esse sistema maligno que impede do homem de ver a sua verdadeira necessidade, que é Jesus Cristo. E é contra isso, irmãos, que nós como crentes somos mantidos nesse mundo, para mostrarmos com a nossa vida, para mostrarmos com a palavra que nós temos na nossa mão, que as pessoas precisam de uma transformação. O mundo promove tudo aquilo, como nós vimos, para satisfação da pessoa enquanto estiver nesse mundo, preparando ela para uma eternidade longe de Deus. Mas João diz que a soberba dessas coisas tem um preço, e a soberba dessas coisas não vem do Pai. Deus criou o mundo para que o homem pudesse viver de forma a glorificar a Deus, mas o homem escolheu se afastar de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o homem pudesse ter uma nova perspectiva fora desse mundo, uma perspectiva da vida além desse mundo. Porque nós sabemos que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, iremos partir desse mundo. Mas nós não podemos ser enganados por esse mundo. E aqui eu falo para aquele que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador. Precisa pensar nessas coisas. Por quê? Porque esses prazeres, eles satisfazem? Sim, satisfazem. É bom ter um bom carro, é bom ter o luxo, é bom ter um bom emprego, é bom ter o reconhecimento da sociedade. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso pode levar-te para uma eternidade longe de Deus. E nós devemos, através da pregação da palavra de Deus, alertar as pessoas. As falsas doutrinas são outra forma que esse mundo usa para afastar o homem de Deus. Quando a palavra dita que é de Deus é pregada para enganar o homem, isso também vai levar o homem para longe de Deus. E nós somos um instrumento para mostrarmos que nós não vivemos uma religiosidade, mas nós vivemos uma vida transformada pelo Filho de Deus, que nos resgatou da nossa condição de pecado. Então nós, irmãos, que somos salvos, nós precisamos mostrar a essas pessoas que elas precisam dessa salvação. Elas precisam se livrar desses males, que é a concupiscência da carne. A concupiscência da carne leva a praticar tudo aquilo que é contrário a Deus. A nossa carne faz tudo que é contrário a Deus. A natureza que nós herdamos de Adão, ela continua latente na nossa vida. Se nós não temos a Jesus Cristo, nós vamos ser inclinados a fazer todas essas coisas que desagradam a Deus. Por isso que nós não podemos nos preocupar com as coisas da carne. E as pessoas que não têm a Jesus Cristo como Salvador, elas só vivem para as coisas da carne, porque elas não têm um outro motivo. E elas precisam
dessa transformação, elas precisam renascer. Então, a concupiscência dos olhos é a porta que o mundo usa para entrar na vida das pessoas. E nós, como crente, também precisamos estar alerta para não sermos enganados e perdermos o nosso testemunho para com essas pessoas que estão vivendo nessa confusão desse mundo. Nós precisamos mostrar que elas precisam essa transformação. Por quê? Porque os olhos, eles nos trazem a busca da satisfação da nossa carne, através das coisas malignas. Quanta pornografia, quanta violência, quanta coisa má é feita por causa dos olhos. Quanta coisa a televisão nos joga goela abaixo e nós nos sentamos para assistir. Isso vem pelo onde? Pelos olhos e entra na nossa vida. Então essas pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador, elas não têm esse filtro para desligar a televisão e fugir dessas coisas que estão cada vez mais levando elas para longe de Deus, estão transformando um coração cada vez mais duro para que a palavra faça a obra. Nós somos um instrumento, irmãos, de alerta a essas pessoas para que elas possam abandonar as coisas que os olhos tentam fazer com suas vidas. E depois ele fala lá também a soberba da vida, o desejo desenfreado de querer cada vez mais conquistar, ganhar coisas materiais, tudo soberba. Tudo isso vai ficar nesse mundo, nós não vamos levar, não tem uma gavetinha no caixão para levar, seja o que for, por mais precioso. Agora, a nossa alma é a coisa mais preciosa, por isso que ela precisa renascer. Então, ter um espírito transformado vai fazer com que, mesmo que nós venhamos a desejar as coisas que esse mundo nos ofereçam, nós vamos usá-las para dar glória a Deus e não para suprir as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas arrogâncias. Por quê? Porque nós temos um espírito que nos transformou, mas a pessoa que vive sem Jesus Cristo, ela vive através dessas coisas. Então, aquele que não tem Jesus Cristo, o meu convite é para que tu possa pensar qual tem sido a tua postura diante daquilo que nós estamos falando. Tu tens desejado, amado muito mais essas coisas desse mundo? Tens pensado na tua necessidade de renascer de novo, de aceitar Jesus Cristo como Salvador? O meu desafio é para que tu possa sair dessa zona de conforto e crer verdadeiramente na sua necessidade de ter uma vida transformada, um nascer de novo, receber Jesus Cristo como Senhor da tua vida, para que tu possa viver nesse mundo de forma a glorificar a Deus. Então, muito mais importante do que qualquer outra coisa é nascer de novo, é ter Jesus Cristo como Salvador. E a terceira necessidade espiritual, Jesus Cristo fala ali no versículo 16 do capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. A necessidade, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a necessidade de crer em Jesus Cristo como Salvador, que Ele é que sofreu por ti, que Ele é que morreu na cruz, que Ele é que pagou a penalidade do pecado que te condenava, que te separava eternamente de Deus. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou em Cristo Jesus. Pela sua graça nós somos salvos. Então, mesmo mortos, quando Deus nos vê através da pessoa de Jesus Cristo, Ele nos vê como uma preciosidade. Ele nos vê como vivos, porque Jesus Cristo nos levantou daquela condição e nos deu vida. Não há limite para a misericórdia do amor de Deus. Não há limite para a misericórdia de Deus. Agora, o homem precisa dar o passo de buscar a Deus na sua necessidade. Ele precisa crer. Deus não vai forçar. A palavra é pregada, o Espírito vai agir no coração, mas o homem precisa permitir com que a palavra faça no seu coração morada, ou seja, a transformação. Para isso o passo é crer naquilo que está sendo
pregado. E nós aqui pregamos a doutrina, não somos melhores do que ninguém, mas pregamos a palavra de Deus genuína. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que ele entregou aquilo que ele recebeu, que primeiramente Jesus Cristo, né, foi morto, sepultado, segundo as Escrituras, e que ao terceiro dia ele ressuscitou. É isso que nós pregamos, é isso que nós entregamos como verdade. Então, se tu não tem Jesus Cristo como Salvador, a tua condição hoje é condenado. Por escolher a condenação e não crer em Jesus Cristo. Mas se tu crê em Jesus Cristo, tu terás vida eterna. Então, Jesus Cristo aqui mostrou a primeira necessidade espiritual do homem, em razão de estar morto: o arrependimento, o nascer de novo e crer nele como Salvador. Em segundo lugar, o homem precisa ver. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O homem precisa ver o reino de Deus. O que é ver o reino de Deus? É participar, é ver que há uma morada eterna e que através de Jesus Cristo eu posso participar dessa morada eterna. Não porque eu sou bom, não, porque Jesus Cristo me dá acesso. Eu vi na pessoa de Jesus Cristo o amor de Deus que Ele mandou para mim. E eu, crendo nele, vou ter vida eterna. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem não tem Jesus Cristo, além de morto espiritualmente, é cego de entendimento. Por isso que ele precisa ver. E aqui Paulo fala dessa cegueira do coração, não é a visão. Bem-aventurado aqueles que não veem. Por quê? Porque creem. Agora, aquele que diz que vê, ele não quer crer. Então, ele não é bem-aventurado. O homem precisa sair dessa condição, precisa sair das garras de Satanás, crendo, vendo Jesus Cristo como Salvador. A luz do Evangelho deve resplandecer nessa cegueira espiritual que ele vive. Ele precisa ver. Então a palavra de Deus, ela precisa fazer a obra no coração. Satanás deseja manter o homem nas suas trevas. Mas o Evangelho é a luz que vem nessa treva e ilumina. Dá o contraste para que o homem possa ver e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então o homem não consegue ver porque Satanás cega. Mas a palavra é mais poderosa do que esse mundo pecaminoso, mais poderosa do que Satanás. Ela brilha no coração daquele que realmente permite ver. Essa é a palavra que nós pregamos. E Jesus Cristo é a imagem desse Deus poderoso que nós pregamos. João 12:46, eu sou a luz e vim ao mundo, para todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Então, Jesus Cristo ilumina as trevas, a obscuridade do coração do homem. O Senhor Jesus afirma que a sua divindade vem de Deus, porque Ele é Deus. Ele tem autoridade de Deus. É o que ele está falando aqui também para Nicodemos. Então, através do passo da fé, o homem sai dessas trevas espirituais quando ele vê Jesus Cristo e passa para a luz na salvação do Senhor. A pergunta é, tu tens essa luz na tua vida? Já tem Jesus Cristo como Salvador? Já resplandeceu na tua vida a luz do Evangelho? Se ainda não tem, coloque a tua confiança em Cristo. Não permita que esse mundo, que Satanás, te prenda à escuridão do pecado. Então, necessidade espiritual do homem, primeiro, está morto. A segunda necessidade, ver, ele precisa ver porque está cego de entendimento. A terceira necessidade, ele precisa de luz. Versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras dos homens são más. Quem está dizendo? Jesus Cristo. Ah, mas eu sou tão bom, eu faço bem, eu faço caridade, eu ajudo os pobres. As tuas obras são más. É o que o Senhor está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo.
Eu só estou passando o recado que Jesus Cristo nos deixou para dizer. As tuas obras são más. Diante dos homens pode ser boa, mas diante dos olhos de Deus são más. E ele diz no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1,5. A luz, irmãos, quando Jesus Cristo aqui manifesta, é uma metáfora. Uma metáfora que mostra a justiça, a bondade de Deus, a glória de Deus contra as trevas, que é o mal e o pecado. Então essa bondade, essa justiça, essa glória de Deus iluminando as trevas, que é o coração do homem mau, pecador, dissipa o mal dali, quando ele entende que Jesus Cristo é seu Salvador. Por isso que a obra do homem carnal não tem valor diante de Deus. Mas quando ele recebe Jesus Cristo como Salvador, a obra do homem diante de Deus tem um valor enorme, conforme diz Efésios 2:10, para que nós andássemos nela para trazer glória a Deus. Aí sim a obra do homem tem um valor, porque passou por Jesus Cristo, ele santificou aquele coração, ele santificou aquela vida para que ela pudesse refletir a luz de Deus, a santidade de Deus na sua vida. A luz é essencial para a vida do homem. Não estamos falando dessa luz natural aqui, mas a luz do Evangelho, a luz que é Jesus Cristo. Por quê? Porque é essa que reflete a santidade de Deus. Então o homem rejeita a luz, conforme ele diz ali, para que as suas obras, versículo 20, não sejam reprovadas. Por quê? Porque a obra do homem natural diante de Deus, quando for confrontada, ela não existe. Ela não tem valor nenhum. O homem que fica longe da luz é que ele tem medo que tudo aquilo de mal que está dentro do seu coração seja revelado. Ele pode esconder de qualquer pessoa, mas de Deus ele não esconde. Por isso que precisa a luz do Evangelho refletir a glória de Deus para que isso seja transformado. Porque Jesus Cristo pagou todo aquele mal, todo aquele pecado que está naquele coração foi pago lá na cruz do Calvário. Basta o homem receber como pecador essa luz e ter a sua alegria, a sua vida transformada pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios 4:18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Então o homem tem um coração duro, fechado, mas a luz do Evangelho pode transformar esse coração através de Jesus Cristo como Salvador. O homem não pode viver alheio ao amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por mais duro que seu coração seja, é a nossa responsabilidade de pregar a palavra, de testemunhar e permitir que o Espírito Santo faça a obra em cada coração. João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez e disse-lhe, eu sou a luz do mundo que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por quê? Porque a luz expõe tudo que está em oculto, tudo que está em trevas, tudo que há de mal é mostrado. Então, quando a pessoa tem luz, é porque ela tem salvação, é que ela conhece a Deus, é que ela compreendeu a sua necessidade, que é pecador e precisava de arrependimento, e aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Então nós, como salvos, irmãos, não podemos permitir que o pecado obscureça o nosso testemunho. Nós somos dia a dia exortados pela palavra de Deus, se abrirmos a palavra de Deus, a andarmos na luz, para refletirmos a glória do nosso Deus. Segundo 1 João, capítulo 1, de 5 a 10, 1 João 1, de 5 a 10, diz, e esta mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há trevas nele alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós, como crentes, temos luz, amém, mas temos andado nessa luz? Temos mostrado essa luz? Ou está sendo só de boca para fora? A pessoa que olha para a minha vida pode ver que eu tenho Jesus Cristo como Salvador? Senão eu sou mentiroso, é o que está dizendo aqui o apóstolo João. Então nós precisamos proceder de forma a glorificar esse Salvador. E é por isso que Deus nos mantém nesse mundo, para que nós possamos iluminar as trevas que vive esse mundo, suprir as necessidades através da pregação da palavra de Deus. As pessoas estão ansiosas, irmãos, desesperadas. A irmã Simone nos trouxe o testemunho de uma pessoa no trabalho dela que se suicidou, sem esperança, vivendo num mundo de trevas. Por quê? Porque quando aquelas necessidades básicas, por algum motivo, deixam de ser supridas, a base da pirâmide rui. E aí a pessoa fica sem esperança, ela não tem para onde olhar. E aí ela leva a um ponto da loucura de se suicidar. O crente tem problemas? Tem, mas ele precisa, diante do problema, ter o equilíbrio pelo Espírito de Deus e enfrentar isso. Mas para isso ele precisa estar na luz, ele não pode estar no pecado. Por isso que Jesus Cristo diz, se nós pecarmos, nós precisamos confessar o nosso pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar e purificar, restabelecer a comunhão, para que em comunhão com os irmãos e com Deus nós possamos ser a luz nesse mundo. Não somos Jesus Cristo, mas nós transmitimos a luz de Jesus Cristo na nossa vida. E se ele é a luz e ele está em mim, eu preciso mostrar essa luz para que as pessoas possam ver as suas verdadeiras necessidades. A necessidade espiritual do homem em razão de estar morto, a necessidade espiritual do homem precisa ver em razão de estar cego de entendimento, a necessidade da luz em razão das más obras dele encobrirem a luz do Evangelho. E por último, a necessidade de paz. Versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aos ímpios, Deus diz, eles não têm paz. Eles não têm paz. O ímpio não tem paz. Não podemos ter paz com Deus pelos nossos méritos ou pelas coisas que o mundo nos oferece. Nossos pecados fazem separação eterna de Deus. Por quê? Nós herdamos lá, desde o Gênesis 3, com o pecado de Adão e Eva, nós herdamos as consequências do pecado. O pecado afeta a santidade de Deus. Nós não podemos ter paz com Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Por mais que o homem tente, ele não consegue se aproximar de Deus. Ele vive intranquilo, ele vive infeliz. Por quê? Porque quando ele supre uma determinada necessidade, aquela necessidade, ela não tem mais valor para ele, ele vai buscar uma outra, ele vai buscar e eternamente ele vai nesse mundo atrás dessas necessidades. Só a paz de Cristo nos dá o conforto diante dessas dificuldades. João 1,12, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Jesus Cristo é Salvador daquele que crê nele e desfruta da sua paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. É o nosso versículo do ano. Somente Jesus Cristo traz a paz com Deus. E paz com Deus significa demonstração de gratidão daquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Ele pagou os meus pecados. Aí eu tenho paz. Aí eu vou poder viver sem pressão nenhuma. Porque não pensa, irmão, irmã, que as pessoas, elas não dizem, mas no consciente deles, elas vivem preocupadas com o dia de amanhã, porque elas não sabem se vão acordar amanhã. E se morrerem sem Jesus Cristo, elas não sabem
o que será o tormento eterno delas. Elas podem até imaginar, mas elas não vão chegar a 1% do que será. Então isso incomoda as pessoas, isso inquieta. Elas precisam ter a paz com Jesus Cristo para poder deitar a cabeça e, se não acordar amanhã, estar na presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Então, significar paz com Deus, porque eu não tenho mais dívida nenhuma, o pecado não mais me separa de Deus, ele me atormenta, ele quer quebrar a comunhão diária com Deus, quer, mas ele não me condena mais. Por quê? Porque eu tenho a paz eterna com Deus e ele não vai mais me preocupar. O homem busca, de qualquer forma, ter paz, mas não tem. O mundo não dá paz. Jesus Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não como esse mundo, porque é passageira. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Então a paz de Deus em Jesus Cristo. E qual é a maior bênção da paz de Deus em Jesus Cristo? É o perdão dos pecados. É o Espírito Santo que vive no nosso coração, nos confortando, nos conformando à semelhança de Jesus Cristo, para que nós possamos suportar esse mundo. Então a paz de Deus, baseada num relacionamento diário, na sua palavra, nas promessas de Deus, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele diz isso é na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, em tudo. A presença do Senhor é a maior paz. E o Espírito de Deus nos acompanhando nesse mundo mau, pecador. Agora, aquele que não tem Jesus Cristo, ele não tem essa esperança. Agora, porque eu, tendo Jesus Cristo, tendo essa esperança, vou ficar para mim? Eu preciso pregar, eu preciso testemunhar, eu preciso exortar as pessoas a ter a mesma confiança. A não olhar para a pandemia como um desespero. Se cuidar, sim. Se precaver, sim. Mas isso, se Deus permitir me afetar, vai me levar para a glória de Deus. Isso não pode me tirar a paz diária, não pode me deixar preso na minha casa, não pode me deixar com medo, porque eu tenho a paz de Deus para viver no presente tempo. Deus não nos promete facilidade, mas o Espírito dele para, diante das dificuldades, nos fortalecer, nos encorajar, para nós não sermos abalados, abatidos, entristecidos, mas sempre alegres, porque confiamos nessa paz eterna do Senhor. Minha paz vos dou. Nós temos um corinho no Cânticos Alegres, não como o mundo. Nós precisamos cantar isso para as pessoas. O mundo oferece a paz momentânea, a satisfação carnal, festa, sexo, drogas, esportes, prazeres, fama. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. Mas a paz de Cristo, aquele que morreu pelos meus pecados, aquele que me deu vida eterna, aquele que me permite que o dia que eu sair desse mundo, dessa carne, estar na presença de Deus, essa é a maior paz que eu tenho. Provérbios 15, 17. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Comida de hortaliça, significado de paz. Vegetal, legume, paz. A pessoa que tem Jesus Cristo tem isso na sua vida. Boi gordo, sinal de confusão. É o que o mundo oferece. Todas essas regalias, todas essas vantagens. Mas muitas vezes traz confusão. A pessoa não tem paz por quê? Porque ela está num cargo muito alto numa empresa e ela não consegue dar conta daquele serviço, vai perder o emprego e aquilo atormenta ela. A pessoa tem fama e ela se preocupa em manter aquela fama porque ela não pode cair no seu nível e isso tira a paz da pessoa. E assim vai por tantas e tantas áreas da vida da pessoa. Então Jesus Cristo é o único que pode dar paz verdadeira, sustentar-nos em meio às dificuldades do dia a dia, estar conosco presente. Então Jesus Cristo aqui mostrou claramente para Nicodemos as necessidades verdadeiras do homem. E tem um versículo de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabemos que é um versículo que João aqui
dirigiu para a igreja de Laodiceia em razão de uma igreja morna, uma igreja que não era nem quente nem fria, estava em cima do muro, e ele exorta, a palavra de Deus exorta para que tivesse uma posição. É para crentes, mas eu quero aplicar no encerramento da mensagem, tanto para crente como para incrédulo, esse versículo. Deus batendo na porta do coração. Deus chamando o pecador ao arrependimento. Pedro pregou, como nós vimos em 2:38 de Atos, no Pentecoste, arrependei-vos. Depois ele prega também em 3:19, em 8:22, arrependei-vos. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. E qual era a mensagem de Jesus Cristo? Mateus 4:17, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, essa é a palavra que nós precisamos pregar, essa é a verdade para a vida das pessoas. Elas precisam de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, só Jesus Cristo. Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele é gracioso, Ele é tardio em irar-se, mas um dia Ele está batendo a porta, mas um dia Ele vai deixar de bater. Então a minha pergunta para ti que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, Deus não quer forçar a porta do teu coração. Deus não quer entrar na tua vida e ser um peso na tua vida. Deus não quer transformar a sua vida simplesmente por transformar. Ele quer te dar uma nova perspectiva, uma nova condição diante de Deus. Mas é necessário receber Jesus Cristo como Salvador. Como ele mostrou para Nicodemos, a necessidade espiritual em razão de tu estares morto espiritualmente em teus pecados. A necessidade de ver em razão de estar cego de entendimento. A necessidade da luz na tua vida, porque a vida que tu vives hoje é uma vida de trevas em razão do pecado, em razão das tuas más obras, que por mais que possam parecer boas, diante de Deus não tem valor nenhum. Tudo isso encobre a luz do Evangelho e a necessidade da paz, que esse mundo não pode te dar, mas Jesus Cristo pode te dar. Então o meu convite para ti que não tem Jesus Cristo como Salvador, é para que tu possa crer na mensagem que é pregada, receber a salvação em Cristo Jesus. Ter essa vida transformada, ser uma nova criatura. É simples, é só crer, orar a Deus e dizer, ó Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Nos procure pelas redes sociais, nós poderemos te mostrar como tu podes crer em Jesus Cristo como Salvador e biblicamente te mostrar o passo para toda a tua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Não deixe que esse mundo te engane, não deixe que a tua carne te engane, mas creia em Jesus Cristo como Salvador. Então, esse é o primeiro apelo. Somente Deus pode satisfazer as necessidades que tu tem. E o segundo apelo é para nós, crentes salvos em Cristo Jesus, que nós já reconhecemos a Cristo como Salvador, já houve um arrependimento do pecado, da condenação, nascemos de novo, cremos verdadeiramente que Deus é Deus, que Jesus Cristo é nosso Salvador, temos essa paz com Deus, mas que talvez nós estejamos como a igreja lá de Laodiceia, mornos, em cima do muro, ora seguindo o Evangelho, ora não seguindo o Evangelho. Então meu apelo para mim e para ti é para que nós possamos olhar para Jesus Cristo dia a dia através da sua palavra e mantermos uma vida que glorifique a Deus nesse mundo, porque é por isso que Ele ainda nos mantém nesse mundo. Há pecado, confesse o pecado, abandone o pecado, porque Deus vai perdoar, Ele é fiel, Ele não vai lembrar mais, e passe a viver uma vida verdadeiramente que agrada ao Senhor. Demonstre a tua salvação em meio a tanta desesperança desse mundo, para que a paz do Senhor possa chegar à vida das pessoas que não conhecem a Cristo como Salvador, mostrando as verdadeiras necessidades que essas pessoas têm. Amém, irmãos? Que Deus possa, com a sua palavra, ser glorificado.